Vamos lá, galera. Beleza? Vamos de história. É aula do nono ano. Bem, vamos falar no período entre guerras, né? Falamos sobre a semana passada sobre a Primeira Guerra Mundial. Falamos sobre a Revolução Russa. Né? E agora a gente vai falar sobre o crescimento de um ator que só entra no final da Primeira Guerra Mundial. Sai de um grupo dos vencedores, né? Mas que ele teve, principalmente no início, uma importância muito grande, né, nos bastidores, investindo na Tríplice Entente, com armamento, com financeiramente, com, né, recursos básicos para que essas nações se sustentassem no período da Primeira Guerra Mundial. E depois, na parte final, ela entra e termina junto com os vitoriosos, fechando a Primeira Guerra Mundial. Lembrando sempre que, né, sempre tem uma passagem, um olhar muito de alguns pensadores, né, um olhar muito maldoso sobre os Estados Unidos, em dizer que os Estados Unidos, né, como é chamado pelo Oriente Médio, né, o grande satã da história. Os Estados Unidos, ele, por exemplo, nesse período entre guerras, ele vai ter o presidente Wilson, que é o presidente do período que termina a Primeira Guerra Mundial, ele vai ter a ideia dos 14 pontos de Wilson, que era o quê? Eram pontos de uma recuperação de toda a Europa entre vencedores e derrotados, que não vai ser aceito, né, pelas principais nações, principalmente Inglaterra e França, que estão tão preocupadas em cobrar uma indenização da Alemanha, né? E por isso os Estados Unidos, por exemplo, ele vai abandonar a ideia daquilo que eles foram os donos da ideia embrionária, que era a Liga das Nações, né, que seria a instituição que vai dar origem depois à Organização das Nações Unidas, a ONU. Então a Liga das Nações já nasce enfraquecida porque um dos principais atores dessa nova construção política e econômica mundial nem participa, que é os Estados Unidos, né? Eles têm a ideia, mas com esse posicionamento das nações europeias, diante daquilo que o Wilson já enxergava, né, ver que seria, por exemplo, o sentimento alemão, né, por exemplo, de ódio dessas nações, né, de rivalidade, seria muito grande. Então, em cima disso, os Estados Unidos ele vai ter um crescimento econômico muito forte. Primeiro porque, apesar de entrar no conflito na parte final, em momento algum houve conflito dentro de terras dos Estados Unidos, né, em terras dos norte-americanos, estadunidenses. Então, em cima disso, o país está tranquilo, né, e com a produção cada vez maior. E aí vai começar o período do apogeu que transforma os Estados Unidos na grande potência econômica e militar do mundo. Tanto é que depois, né, principalmente posterior à Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra vai perder a sua importância de mediadora e vai passar para os Estados Unidos. E aí a gente vai ter, primeiro pedacinho aqui, é a doutrina Monroe, que a gente já estudou no 8º ano, que seria aquela lei famosa, aquela doutrina famosa chamada também de Big Stick, o grande porrete, que é o que dizia, os Estados Unidos dominava todo o América, principalmente a América Latina, era como se fosse o quintal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era o líder ideológico, militar e político dessa região, né? Líder econômico. Tanto é que essa ideia da doutrina Monroe, né, vai ser criada até no próprio cinema, nas animações mais à frente. Exemplo muito da questão do personagem Zé Carioca no desenho do Walt Disney, né, que você tem o Mickey, o Pato Donald e o Pluto, e ele tem um amiguinho brasileiro que é o Zé Carioca. Essa construção está em cima da doutrina Monroe, que é o quê? Tomar conta dessa América Latina como seu quintal cultural, né? E os Estados Unidos fazem isso muito bem. Tirando essa questão dessa região que já estava sob controle ideológico, aí vem com essa necessidade, com essa produção americana, essa venda para o europeu, né, dos produtos americanos cada vez mais tecnológicos, cada vez mais avançados e cada vez mais baratos, né, controlava a questão econômica, nós vamos ter o período chamado de American Way of Life, modo de vida americano, em que todo o mundo olhava como o estilo de vida americano, seu estilo a seguir, seu estilo a que você deveria copiar, porque eles tinham tudo dentro de casa, e a produção de eletrodomésticos, né, em que a mulher cada vez menos trabalhava porque tinha aparelhos cada vez mais tecnológicos para fazer esses tipos de serviços para ela. Então, tipo assim, esse tipo de vida americano, né, esse estilo, ele vai conquistar, atravessar as fronteiras dos Estados Unidos e da América e seguir para o restante do mundo.
você vai ter um novo estilo de vida consumista. As pessoas vão comprar até aquilo que não necessitam, aquilo que não precisam. Vai ser um novo estilo, não mais importa quem você é, mas o que você tem, é por isso que você é medido. Então, a crise entre o ter e o ser. Esse estilo de vida vem com todo esse progresso, né, da indústria dos Estados Unidos. A gente, com isso, vai ter a construção também do American Dream, o sonho americano. Tem até um filme muito legal chamado Era Uma Vez a América, em que mostra um pouco dessa construção. Você vai ter, primeiro, o estilo industrial conhecido como Fordismo, né, que vem da ideia do Henry Ford, que é o grande cara do automobilismo, que vai começar essa indústria automobilística que vai crescer fortemente, né, e vai se transformar também mais em um produto do modo de vida americano, de um modo de vida de consumo, né. Vai surgir na música um grande momento do jazz, do blues, apesar de ser uma música que nasce dentro da questão negra, racial dos Estados Unidos, mas ela vai começar a alcançar espaço, né, esse estilo musical em Nova Orleans e outras regiões, né, e começa a surgir a Broadway, né, e o próprio cinema, com Chaplin, o cinema mudo, né, depois que a gente vai vir a posterior, ainda em cima desse crescimento, o cinema de hollywoodiano, né, que vai também atravessar as fronteiras culturais, e você pode ver até hoje no mundo inteiro, por mais que conceitualmente alguns gostem de cinema europeu, até cinema nacional, mas o cinema americano é o que é visto em toda a parte do planeta, né? São os que ganham as maiores cifras, são os mais visualizados nas telas, nas salas de cinema e até na rede de televisões, né? Bem, e a gente tem aqui um personagem muito importante dessa construção dos Estados Unidos, que é a chegada do imigrante. Principalmente o imigrante irlandês, o imigrante judeu, mas principalmente o imigrante italiano, porque esse cara vai trazer lados positivos e negativos à história dos Estados Unidos, né? Porque esse imigrante italiano, ele vai, por exemplo, ter uma ligação muito também forte com um grupo que vai criar um transtorno muito forte à história dos Estados Unidos, que é a máfia italiana, os gangsters. Então, esses grupos, né, chegam o quê? Com a imigração nesse período do sonho americano, a chance de uma nova vida. Lembrar que a Itália, por que eu estou falando do italiano? Tá? De novo, a gente tomar cuidado com aquele negócio de criar rótulos, né? Porque a italianos vão ter grande importância na história dos Estados Unidos, mas esse grupo, por que de forma negativa? Lembrando que a construção da Itália é uma construção de um norte poderoso, da unificação da Itália, que vence o sul, que é camponês e que é mais proletariado, né? Então, o que acontece? É esse imigrante do sul, a grande parte, que vai vir, né, para os Estados Unidos, inclusive para o Brasil, né? É esse grupo imigrante mais pobre. Tanto é que a máfia italiana era conhecida como que máfia napolitana e máfia siciliana, regiões do sul da Itália, regiões mais pobres. Então, em cima dessas características, né, que é a construção desse imigrante que vem para a América como um todo, Estados Unidos, Brasil, Argentina e outros países, tá? Isso é só para a gente começar a entender essa estrutura, porque isso aqui é um momento bom americano. Agora a gente vai entrar para a segunda parte, que é quando começa a crise. Por quê? Isso aqui gera, né, uma superprodução industrial dos Estados Unidos, né, porque você tem mercados doidos para receber produtos americanos, modo de vida americano, querendo ser iguais a eles estão progredindo, eles são um sucesso, temos que copiá-los, eles são bons. Esse tipo de estilo, né, vai fazer com que essas nações comecem a consumir produtos americanos. Agora vai entrar o grande fiel da balança, até para quê? Para a ideia do surgimento do nazifascismo europeu e para o crescimento do socialismo soviético. Beleza? Vamos para o segundo vídeo.